Programa Med Saúde, um oferecimento de Arte Farma, tecnologia em manipulação, MHV Cardio, cuidando bem do seu coração. Olá, o programa Med Saúde dessa semana tem o prazer de receber meu amigo Isandro Regis de Brito Santos, que vem falar sobre tratamento cirúrgico do câncer, o tratamento cirúrgico oncológico. O Isandro, além de um grande amigo, é coordenador do Serviço de Oncologia do Hospital São Vicente de Paulo, aqui em Jundiaí, há muitos anos, mestre em Medicina pela Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo, com uma experiência larga aí no tratamento cirúrgico oncológico, mais de 20 anos de experiência. Isandro, eu quero agradecer muito a tua presença aqui conosco, que muito nos honra. Eu que agradeço, é um prazer estar aqui com vocês e prestar alguma informação de qualidade para a população. Isandro, vamos começar pela pergunta básica, que todo mundo que está nos ouvindo quer saber. O que é o câncer? O câncer, essa pergunta é muito interessante porque, embora as pessoas entendam o câncer como uma doença de uma forma mais simples, na verdade a gente sabe hoje cientificamente que o câncer é um conjunto de doenças que de forma simplória até é chamada de câncer. Mas, na verdade, ele é tão cheio de faces e tem tantos comportamentos diferentes que a gente pode considerar como um conjunto de doenças denominada dessa forma. E por que ele é chamado simplesmente de câncer? Porque foi descoberto há muito tempo atrás a descrição do câncer câncer é caranguejo, por conta da semelhança que o câncer da mama da mulher, que naquela época, muitos anos atrás, não se tratava, basicamente se evoluía até o óbito, tinha quando ele crescia na mama da mulher e emitia o crescimento que a gente chama de carcinomatose cutânea. Então fazia pensar na figura de um caranguejo, uma parte central com raios saindo da mama. Então se observou que esse tipo de comportamento era também o mesmo que tinham outros tipos de câncer em outros órgãos, que era crescer e se fixar nas estruturas vizinhas. Mas, na verdade, você tem hoje, num único órgão, vários tipos de câncer quando a gente considera o comportamento e a agressividade. Então, você tem cânceres muito indolentes, muito preguiçosos, como tem cânceres muito agressivos que em pouco tempo já dão metástases. Então, o que é o câncer? O câncer é um crescimento anormal, descontrolado de células de um determinado tecido, seja ele qual for, pele, estômago, reto, independente, em que essas células adquirem a capacidade de crescer e de se espalhar pelo corpo. Para que isso aconteça, uma série de alterações no cérebro celular, que é o núcleo da célula, né, que seria o controle celular, acontece por conta de mutações genéticas, tirando do corpo o controle sobre o crescimento daquela célula. Então ele cresce, forma um nódulo, que é a principal característica do tumor, né? O tumor é um nódulo, e esse nódulo, quando maligno, esse é chamado de câncer, porque você tem um nódulo benigno, que não é câncer, é outra coisa que as pessoas perguntam, mas doutor, esse câncer é maligno? O câncer, ele é maligno sempre, o tumor, ele nem sempre é maligno, ele é benigno. Ao passo que o tumor benigno não tem a capacidade de disseminar, ele simplesmente cresce no lugar, cresce, o câncer, ele não só cresce no local, como ele tem a capacidade de disseminar para outros órgãos, através justamente dessa mutação de genes que dão a ele essa capacidade de se comportar como um elemento estranho ao corpo, como se fosse um parasita do corpo. Certo. Esse implante, então, seriam as metástases, ele emite células tumorais para outras regiões que não aquela primária onde o câncer, né, onde a tumoração se fez, e no caso, se ela for uma tumoração maligna, então conhecida como câncer. Exatamente. Certo? E aí eu pergunto, qual a incidência dos vários tipos de câncer na população brasileira? Essa é uma pergunta muito interessante. O que é interessante também observar, Volpe, é que o Brasil, embora, claro, haja muitos problemas, e vão haver sempre, porque a perfeição é uma meta inatingível, mas o Brasil ele tem mudado o seu perfil de incidência de câncer. Na medida em que o país se desenvolve, também os tipos de câncer mais incidentes mudam. Exatamente. Então, se você pega um país como os Estados Unidos, a incidência dos tipos de câncer lá são diferentes da incidência de países como o próprio Brasil, né?
ou países ainda menos desenvolvidos. Então, o Brasil, ele tem como os principais tipos de câncer, até tem uma estimativa de câncer do INCA, que era feito bienalmente, agora é a cada 3 anos, e que lista esses principais tipos de câncer no Brasil. O principal tipo de câncer, de uma forma geral, é o câncer de pele, chamado câncer de pele não melanoma, porque tem o câncer de pele melanoma, que tem um comportamento muito diferente e uma agressividade muito maior. De todos os outros, né? Exato. Quer dizer, o melanoma ele acaba entrando numa outra classificação, né? Exatamente. Tá. É o câncer melanoma, porque tem um comportamento muito diferente. Então, considerando os vários tipos de câncer, o Brasil ele tem hoje um diagnóstico de cerca de 700 mil casos novos de câncer por ano. Bastante. Bastante. Nossa, 700 mil casos Isso novos casos. Exato, novos casos. Nossa, dá quase 1 milhão de pessoas por ano. Exatamente. Isso cresce a cada ano. Desses 700 mil, em torno de 30 a 33% são cânceres de pele não melanoma. Um terço deles, então. Um terço deles. Tá. Então, revendo esses números que são importantes para quem está nos ouvindo, Isandro. Então, nós estamos falando de uma população de 220 milhões de pessoas em que quase 1 milhão por ano vai ter um novo câncer. Novo tipo de câncer. Um novo tipo de câncer. E que 1/3 deles é tumor de pele não melanoma. Exato. Ok. Certo. Tá. Isso se deve, naturalmente, ao fato do Brasil ser um país que fica numa linha de alta incidência de raios solares. Então, a irradiação ultravioleta, que é também uma coisa que é de conhecimento hoje amplo, é um dos principais causadores de mutação de genes na pele e que leva ao aparecimento desse tipo de câncer. Daí porque a orientação de usar protetor solar, principalmente entre as 10 horas e as 4 da manhã às 4 da tarde e tudo mais. Seguindo o câncer da pele, vem uma separação, porque ele é tão incidente no homem quanto na mulher. Então ele está em primeiro lugar. Depois vem o câncer da mama na mulher e o de próstata no homem. Curiosamente, em números quase que iguais. Olha que interessante. Exato. Então saiu da pele, aí a gente vai fazer uma divisão. Mama na mulher, próstata no homem. Tá. No caso da mama, tanto no caso da mama quanto da próstata, em torno de 10% desses 700 mil cada um. Então dá em torno de 70 mil casos novos de câncer da próstata, 70 mil casos novos de câncer da mama. Bastante, hein? Exato. E aí, na sequência, vem o câncer, que isso também é uma coisa que mudou ao longo do tempo, coloretal como o câncer mais incidente em terceiro lugar. Dependendo da região, regiões que têm uma menor, que chama de IDH, Índice de Desenvolvimento Humano, o câncer do estômago ele é mais prevalente, mais incidente do que o câncer coloretal. E nos locais, nos estados onde o desenvolvimento é um pouco melhor, a condição socioeconômica é um pouco melhor, passa o câncer coloretal na frente. Você tem alguma explicação para isso, Isandro? Por que nas áreas mais pobres o estômago passa o colo e o rato? O estômago ele está muito associado a incidência dele é maior, quanto maior for o hábito de fumar, beber, uso de sal, de comidas, alimentos que são conservados em condimentos, o não uso do refrigerador. O refrigerador mudou muito a incidência de câncer porque ele promove a possibilidade de você usar alimentos não conservados em sal. Então isso está ligado a hábitos e ao consumo, ao tipo de dieta que se utiliza. Tá. Eu falo do câncer de estômago, naturalmente, aí começa a dicotomizar o câncer de estômago, do corpo e do antro gástrico, que são as partes meio e fim do estômago. Quando nós falamos do câncer do início do estômago, que é do cárdia, a relação de causa aí está relacionado a refluxo, a exposição ácida da transição esôfago-gástrica do esôfago por refluxo. Isso é maior na população de melhor renda, mais desenvolvida, que tem um peso mais alto. Sim, então no mínimo no sobrepeso, tal, aquela herniazinha de hiato e um refluxo. Perfeitamente. E no caso do câncer coloretal, como você explicaria isso? Porque eu me lembro da época de estudante ainda, me corrija se estiver errado, a maioria dos cânceres coloretais estão ao alcance de um dedo. Ou seja, que com um toque retal você conseguiria fazer boa parte desses diagnósticos que muitas vezes passam despercebidos.
O câncer coloretal, já foram feitas algumas suposições com relação à sua possível etiologia. O fato é, nós não temos hoje uma explicação clara de todos os fatores de risco que levam ao aparecimento dessa doença. O que eu falo por fator de risco? São os elementos, tanto no comportamento quanto na exposição ambiental, que facilitam, são promotores ou desenvolvedores da doença. Esses fatores de risco, o mais conhecido, por exemplo, é o cigarro. Então, para cada câncer, a gente tenta associar a existência de um fator de risco e trabalhar para evitar esse fator de risco, naturalmente diminuir a incidência da doença. Apesar de todo o estudo da medicina, isso ainda não é muito claro em muitos tipos de câncer. O câncer coloretal já se fez uma série de estudos e já também apareceram diversas teorias. Uma delas... Não tem muita teoria porque nenhuma atende a tudo, atende né? a tudo. Tá. Uma delas era que a constipação intestinal era uma dos grandes responsáveis. Porque o que acontece? Quando nós nos alimentamos, nós ingerimos uma série de substâncias químicas, principalmente na vida moderna. Essas substâncias químicas, elas entram em contato com o nosso trato digestivo e parte dessas substâncias são promotoras de mutações celulares. Quanto maior o contato dessa substância com o epitélio, com a camada interna de revestimento do órgão, que seja estômago, intestino, colo reto, quanto maior o tempo de contato, em tese, maior a chance dela provocar essa mutação. Então, a constipação, que seria... Aumenta o tempo de exposição. Exatamente. Mas isso hoje já é muito questionado. Não é mais aceito que isso seja uma verdade. Então, a questão da dieta pobre em vitaminas, principalmente vitaminas que são importantes na reparação celular do epitélio, vitamina A, as vitaminas das frutas amarelas, das verduras amarelas, ela é importante e ela sempre foi colocada como um fator protetor para o epitélio. Fora disso, não há muita coisa que venha de encontro à explicação do porquê é maior a incidência de câncer, é mais frequente no colo e no reto, ao invés de ser, por exemplo, no rim. Não existe ainda essa resposta com exatidão. E outra coisa, que seria a parte genética propriamente. Nós sabemos que alguns tipos de câncer, ele tem um cunho genético. Câncer de mama, o câncer coloretal é um deles, que estão associados à mutação principalmente de dois genes, o gene FAP, né, que chama a adenomatose poliposa familiar, que no inglês fica FAP, né, a sigla, ou então a HNPCC, que é o câncer coloretal não associado à polipose, também essa sigla fica em inglês HNPCC. E nós acabamos falando como inglês porque lê tanto, né, assim, que acaba ficando um jargão médico, né? Jargão médico. Então, esses dois tipos de câncer coloretal, tanto associado à mutação do gene da FAP quanto aqueles que provocam a HNPCC, eles aumentam a incidência do câncer com um cunho genético. Você herda do seu pai ou da sua mãe esse gene e você certamente vai ter o câncer. No caso da polipose, que é o gene da FAP, é fácil você descobrir porque você tem pólipos no intestino. Alguém da família já teve câncer, com 15, 16, 17 anos, você já faz colonoscopia, já diagnostica alguns pólipos ali. Com o passar dos anos, esses pólipos vão crescendo, após os 30, 40 anos, praticamente 100% desenvolve o câncer. A HNPCC é um pouco mais difícil porque você não tem um pólipo. O câncer vai surgir, mas ele não dá um sinal de que vai surgir. Então você consegue diagnosticar essa condição a partir de estudos de mutação de alguns genes de reparo do DNA, que são chamados de uma forma geral como instabilidade de microsatélite. Então é um pouco mais complexo, mas se diagnostica através de exames de laboratório. Mas também existe o histórico familiar. A pessoa teve ou tem parentes na família, pai, mãe, tio, irmão, que tem um câncer e em cima disso você diagnostica. Se essa pessoa tem frequentemente câncer desse tipo na família e não tem um pólipo, ele pode ter uma HNPCC. Aí você faz o diagnóstico e se é verdadeiro, aí tem todo um aconselhamento genético para você. Olha, você pode ter o câncer de novo. Então, apesar de ter tido câncer, por exemplo, no reto, o resto do teu intestino grosso é propenso a esse tipo de câncer. Está indicado a retirada dele. Aí entra um tipo de cirurgia
Tá. Que é a cirurgia preventiva. Isso, nós vamos chegar lá. Eu vou pedir para você continuar aí, não sair, que é um breakzinho rapidinho. Nós voltamos com o Isandro, que agora vai falar das incidências dos tipos de câncer na cidade de Jundiaí. É 1 minuto. Estamos de volta com o Dr. Isandro falando sobre o tratamento cirúrgico do câncer, o tratamento cirúrgico oncológico. Se você está chegando agora, o programa está imperdível e vamos para a pergunta que eu tinha anunciado no primeiro bloco do programa. Qual é a incidência dos vários tipos de câncer em Jundiaí? Ela muda em relação ao Brasil? Não, Jundiaí é considerada uma cidade que tem um IDH elevado. Sim. Então o Jundiaí se encaixa, é muito interessante. Quando você, o hospital, essa estatística, aliás, ela é uma estatística que é retirada a partir do registro hospitalar de câncer do Hospital São Vicente. Tá. Nós temos 2 tipos de registro de câncer. O registro de base populacional, a Fundação Concentro de São Paulo é quem faz o apanhado dessas informações. Isso ela usa para alimentar um banco nacional que, por sua vez, o INCA utiliza para traçar políticas de saúde, levando em consideração a questão do câncer. Então, no registro hospitalar de câncer do Hospital São Vicente, nós temos então a ideia, apesar de ser uma fração da população, não é toda a população, mas que a cidade de Jundiaí ela se encaixa exatamente dentro das estatísticas de câncer do INCA. Tá. Primeiro, segundo, terceiro, quarto tipo de câncer é exatamente como o INCA determina. Tá. Agora, dependendo, naturalmente, a partir do 8º, 9º, você começa a ter algumas pequenas variações, mas que são esperadas, porque o INCA ele trabalha com uma média populacional. Claro, e sem dúvida. Cada lugar tem as suas pequenas diferenças. Pequenas particularidades. Jundiaí tem uma incidência elevada de melanoma, por incrível que pareça, né? Interessante. Mas, de uma forma geral, o câncer de próstata e mama na mulher, sendo em primeiro lugar o câncer de pele, depois vem colo, reto e ânus, estômago, pulmão, e daí vem câncer de cabeça e pescoço, faringe, laringe, de uma forma geral, e aí os outros vêm numa incidência menor. Tá. E que fatores do meio ambiente influenciariam para o aparecimento do câncer? Vamos pensar em população brasileira e em população jundiaense. Por exemplo, você falou de uma incidência elevada de melanoma em Jundiaí. Tem alguma explicação para isso? A população aqui ela tem uma ascendência muito forte para o lado italiano. Sim. Então, você tem uma maioria das pessoas, uma boa parte, talvez não a maioria hoje, mas uma boa parte das pessoas que tem o que a gente chama de fototipo predisponente ao aparecimento desse tipo de câncer, que é a pele mais clara, olho tendente a ser mais claro, diferentemente da população que tem a substância que dá coloração à pele, que protege a pele, que é a população negra, a população mais protegida contra câncer de pele. Então, o jundiaiense ele tem, na sua maioria, essa ascendência. Sim. Então, tem essa problema um peso, do né? fototipo, exatamente, da origem de formação da população. Tá. E aí isso já me dá um gancho para outra pergunta. A gente pode dizer que o câncer é uma doença genética? Aí nós temos alguns tipos de câncer que têm esse cunho genético, eu acabei citando 2 aqui, que seria o câncer coloretal. Em 3, 4, 5% dos casos, ou seja, 95% não são genéticos. Você teria o câncer de mama, quando nós temos a mutação do gene BRCA1 e BRCA2, principalmente. O câncer do ovário, menos frequentemente, mas principalmente na população de mais tenra idade, né? Os tumores oculares, como retinoblastoma.
tem um gene também que leva a mutação o gene PRB, que leva a mutação de um gene que leva ao aparecimento do tumor no olho. Então, assim, de uma forma geral, Volpi, nós temos uma fração muito menor do câncer associado à transmissão genética do que o esporádico, que é aquele que não tem uma genética associada e que a pessoa tem o câncer. Tá. Então, você estava dizendo que, assim, para dizer que geneticamente em torno de 5. De uma forma geral. De uma forma geral, para termos um número para quem está nos ouvindo, em torno de 5 deles a gente pode dizer assim, olha, isso aqui é genético, 95% seria isso. Aleatório. Desses cânceres que eu falei. Né? Desses que a gente falou. Que eu comentei. Ok. E como é que, para quem está nos ouvindo, como é que se comporta o câncer no corpo ao longo da sua evolução? A gente estava falando, começa uma tumoração, que não necessariamente é maligna, então não poderíamos chamar de câncer, é uma tumoração, ela vai crescendo e a partir de um certo tempo, se for um câncer, ela começa a emitir metástases. Perfeito. Certo? O câncer, ele inicia com uma lesão pequena, imperceptível, que a gente fala que ela é subclínica, porque ela não emite sintoma, ela não dá sintoma nenhum, e você transporta ele sem saber que tem durante algum tempo e, por incrível que pareça, durante alguns anos. Nessa evolução, uma célula, falar de uma forma mais simples para ficar mais didático, né? Didático, uma célula se transforma em duas em 4, 6, 8, 16, 24 e por aí vai. A partir do momento que ela atinge um determinado volume de células, se ele cresceu com uma velocidade X, ele passa a ter um crescimento em progressão geométrica. Você imagina, se uma célula se transforma em duas num tempo X, 1 bilhão de células se transforma em duas praticamente no mesmo tempo, só que o volume de crescimento é muito maior. Claro. Então, o crescimento do tumor, ele tende a ser em progressão geométrica. Ou seja, quando ele atinge um determinado volume, ele tende a ter uma aceleração do crescimento. Sim. Então, muitas vezes a pessoa fala, mas eu fiz exame há 2 anos e não tinha nada. Não foi percebido o tumor, na verdade. Isso não quer dizer que as pessoas não tenham que fazer exame, tem que fazer. Mas muitas vezes ele não foi percebido porque não tinha um volume tumoral suficiente para que algum método pudesse surpreendê-lo. Na medida em que ele cresce, essas células elas vão adquirindo capacidades, como eu falei no início, de se transportar para outros locais e de se fixar em outros locais e de formar novas tumorações. Então, o tumor, quando maligno, ele tem essas características de invasibilidade, capacidade de se desgarrar do tecido onde estava, usando a corrente sanguínea ou linfática como ponte para se transportar para outros órgãos, onde ele vai se fixar e formar outros tumores. Então, esse é o comportamento, é a história natural da doença do câncer, se não for tratada. Então, invariavelmente, crescer e invadir, se fixar em estruturas vizinhas, em órgãos vizinhos, e emitir células metástases para outros locais. Esse é o comportamento natural da doença. Em quanto tempo isso acontece? Muito variável conforme a agressividade do câncer. Então você pode ter um câncer, por exemplo, de intestino, que demora anos para dar metástases, como você pode ter o mesmo câncer de intestino em outra pessoa que vai dar metástases em 1 ano. Isso vai de acordo com a agressividade, com a biologia da lesão. Tá. E uma pergunta que essa aqui deve valer $1 milhão. O câncer tem cura? Muito interessante essa pergunta. Todo mundo quer saber essa sua resposta, Isandro. Vamos lá. O câncer ele é curável e, na teoria, sempre curável quando descoberto em fases iniciais. Então, a grande arma para a cura do câncer é a descoberta, é o diagnóstico precoce da doença, quando não houve tempo dessas metástases se desenvolverem. Daí porque é importante, que você naturalmente deve tocar no assunto mais para frente, do que fazer para evitar. Então, a cura, e essa cura é tanto mais frequente, quanto mais precoce é o a pessoa procura ajuda, né? Exatamente. Estivemos aqui com o Dr. Isandro falando sobre tratamento cirúrgico do câncer. Eu aprendi muito, tenho certeza que você também, e claro, nós vamos continuar aqui e vamos gravar o segundo programa.
Não saia daí, canal 525 ou 25 NET. O programa Med Saúde é o seu encontro semanal com a saúde. Nós esperamos você aqui. Programa Med Saúde, um oferecimento de Arte Farma, tecnologia em manipulação, MHV Cardio, cuidando bem do seu coração.